iniciada, 9 participantes, incluindo eu. Muito bem. Você está gravando. Avise a todos que estão sendo gravados. Política de privacidade. Eu estou lendo aqui em cima isso, né? É óbvio que está em inglês, política de privacidade. Mas isso daqui é um aviso que é o seguinte. Deixa eu passar o barulho do carrinho. Isso é um aviso que é o seguinte. É para que vocês não falem palavrão, né? Então, quem ativar o microfone, cuidado com o que diz, e se ativar a câmera, cuidado também com o que mostra, né? Então, para não seguir o mau exemplo de algumas autoridades, né? Que falam palavrão e esqueceram que o microfone estava ligado durante a reunião, ou alguns, até comediantes, por exemplo, né? Que estavam numa live e a esposa passou nua lá atrás, abaixadinha, mas estava nua, e todo mundo viu que a esposa do cara estava nua, né? Então, por favor, cuidado com o que vocês dizem e com o que vocês mostram, né? Se vocês quiserem ativar a câmera para mostrar um cachorrinho, um gatinho, entendeu? Ou uma barata, um rato, um rato de estimação, uma barata de estimação. Eu nunca vi alguém com barata de estimação. Mas, então, fiquem à vontade também. Se quiserem abrir o microfone para fazer elogios ao professor, ao coordenador, elogiar os seus colegas, né? Também pode. Não abra o microfone para xingar o professor, ofender o professor, né? Esperem parar a gravação para ofender o professor. Muito bem. Então, nós estamos começando a nossa primeira aula. Olha só, hein? Fantástico, né? Deixa eu ativar aqui o pincel. Nós estamos começando a primeira aula de sistemas digitais. Então, deixa eu dar algumas diretrizes, deixa eu falar a parte ruim, né? Começar pela parte ruim. Muito bem, então hoje é dia 9/2/2021, 19 horas, já são... Alan mandou alguma coisa, não consegui ver o que Alan escreveu. Já são 19h13. Escreve de novo, Alan. Eu não consegui ver o que Alan escreveu. Muito bem. Estamos no 332º dia da quarentena, né? A turma é 2CELT, o número da turma é o 2020.2, né? Vocês são atrasadinhos, né? Somos todos. A disciplina é sistemas digitais, a falta de disciplina aqui é sistemas digitais, e eu sou o Arídio, né? Aproveitei para deixar aqui os contatos, vai ficar gravado no vídeo, né? Então, aridio@gmail.com, o WhatsApp 999-828329, se você precisar consultar alguma coisa, ou se precisar falar comigo, pode usar o WhatsApp para falar comigo. Se não tiver o WhatsApp e quiser ligar a cobrar, pode ligar a cobrar, não tem problema. Guarde bem esse número já salvou vidas, né, de alunos do Cefet, então guarde bem esse número. E aridio.paiva, esse meu e-mail horroroso, aridio.paiva, tão bonitinho ali, né? aridio@gmail.com, tão simples, tão direto, único no mundo. aridio.paiva@cefet-rj, não é sublinhado, .br, né? rj.br. Esse e-mail oficial aqui é o e-mail que vocês vão mandar resultados de prova, provas resolvidas. Mas isso, quando chegar na parte das nossas provas, eu vou dar as instruções como fazer isso. Vocês vão fazer a prova numa folha de caderno, eu vou passar as questões, vocês terão, em princípio, uma semana, pelo menos, para fazer a prova, e
vão fotografar as páginas da prova, uma página, 2 páginas, quantas vocês precisarem, vão fotografar e mandar as fotos para o meu e-mail, nas épocas que eu vou anunciar, né? As datas de entrega de graus, que eu sou obrigado a completar as notas no sistema, as notas de vocês, né? Que mais aqui? É só isso por enquanto. Qualquer coisa, depois vocês consultem o vídeo de novo. Eu vou postar. Eu preciso que vocês abram um e-mail, criem um e-mail da turma. Eu vou sugerir aqui o e-mail, algum de vocês, porque o e-mail da turma 1CELT, né? Esse e-mail estava bloqueado no período passado, no ano passado. Eu falei, acho que tanto com o Nero como com o outro menino, que era o xerife da turma, e eles não sabiam o que fazer. E eu mandava e-mail e vinha a informação de que o e-mail estava bloqueado. Então, eu sugiro, humildemente, eu mando, que vocês criem um e-mail, um de vocês aí, crie um e-mail e espalhem a senha para todos da turma de vocês, para que todos possam ler o e-mail. Esse e-mail aqui, 2CELT 2020.2 @gmail.com. Tá vendo? Claro, direto, objetivo, 2CELT, tudo minúsculo aqui, 2CELT 2020.2, o ponto aqui, o Gmail tanto faz, ele ignora esse ponto aqui, mas ponham no nome, 2CELT 2020.2 @gmail.com. Então, criem, um de vocês cria esse e-mail, espalhe para todo mundo, né? E espalhem para os professores também, que se precisarem mandar comunicação para vocês, porque esse negócio do Teams aqui, muita coisa não funciona. O Teams, inclusive, anda muito instável. Olha lá, congelou de novo. A minha cara está congelada lá. Oi? O Nero já criou o e-mail da turma novo, do 2CELT. Igual a esse aqui, por acaso? Eu acho que sim, eu estou tentando achar aqui. Tá. Aí eu vou botar aqui no link. Tá bom. Confirma até se está igual a esse aqui. Tá bem. Eu vou dar uma olhada aqui. Tá. Eu vou apagar isso aqui, que eu vou colocar um esboço do nosso cronograma, mas guardem essa informação aqui. Esse e-mail é simples, né? E direto. Qualquer professor vai facilmente lembrar do e-mail da turma. Então, eu vou botar agora aqui, inicialmente, eu já começo a aula, mas eu vou botar aqui uma espécie de cronograma. Então, nós estamos em fevereiro. Teremos março, abril, maio e junho, né? Aqui, junho, dia 15 de junho, se eu não me engano, encerra. Então, 15 aqui é férias. Férias de 30 dias. 30 dias de férias aqui. Eu não tenho certeza que é dia 15, mas é no meio de junho, né? Isso significa o seguinte, voltando aqui, hoje é dia 9 de fevereiro, então nós temos a nossa primeira aula aqui, conforme calendário. Deveria ter havido no dia 2 de fevereiro? Deveria, mas as turmas não estavam criadas. Então, eu vou ter que inventar alguma coisa aqui. Dia 9, dia 2, 9 de fevereiro, 2 de fevereiro, 9 de fevereiro, que é hoje,
a turma não estava criada ainda, mas eu vou postar alguma coisa para compensar esse dia 2. Eu vou postar um vídeo, alguma coisa mais à frente que compense esse dia 2 de fevereiro que ficou faltando aqui, né? Não teve aula porque as turmas não estavam formadas no Teams. Aliás, o DEMET não havia matriculado os alunos ainda em cada turma, né? A turma 2CELT 2020.2 não existia ainda no dia 2. Aqui no mês de março, no meio do mês de março, eu vou botar aqui dia 15, tem uma prova. Eu devo fazer a prova, inclusive, antes do dia 15, porque no dia 15 de março tem previsão de colocar a primeira nota. Então, vocês vejam que nós estamos muito próximo de entregar a primeira nota. Eu estou achando até meio errado aqui, não é isso, mas eu vou refazer esse calendário depois, mas o oficial é que a primeira nota deve ser entregue no meio de março, né? Aí vem abril, maio. Em maio aqui, temos no final de maio, aqui na quarta semana, eu estou achando que está errado aqui, quarta semana de maio, tem a segunda nota. Aqui na primeira semana de junho, tem a recuperação. Eu sei que é chato falar em recuperação, mas é isso. E na segunda semana de junho, tem o conselho de classe. Então, veja, como na segunda semana de junho tem o conselho de classe, as notas têm que estar fechadas aqui no final da primeira semana de junho, entendeu? Porque dia 15 encerra. Quando encerra dia 15, depois em julho, vou dividir aqui, então 15 de julho, férias, serão 30 dias, né? 15 dias aqui e 15 dias aqui. 30 dias de férias. E aqui na terceira semana de julho, início das aulas. Início das aulas da 3CELT. Vocês já estarão na 3CELT. Início. Ok? E aqui no meio, aqui não botei nada, porque eu vou botar aqui, eu vou contar piadas. Pronto. Piadas. Piadas digitais. Então, é isso. Acabou de posar uma barata no meu cabelo. Então, piadas digitais aqui, eu dou a matéria aqui e vou fazendo uma graça qualquer. Conto umas piadinhas aqui também hoje. Então, esse aqui é um esboço, né, do que já está no calendário oficial. Achou graça, né? Tá bom. Então, isso aqui é um esboço para vocês terem uma orientação. Esse esboço aqui, todos os professores vão seguir isso. Então, tenham em mente que no meio de março, todos os professores terão que entregar uma nota de vocês, né? No final de maio, final de maio, tem que entregar a segunda nota, e todos os professores terão que fechar a nota aqui, ó, na recuperação. Aqui nessa primeira semana, todos os professores têm que estar com as notas fechadas em todas as disciplinas. Do subsequente, lá do integrado também, nós teremos que fechar todas as notas, porque só tem uma semana aqui para fazer o conselho de classe, que é a lista final de aprovados e reprovados, né? Aprovados, todo mundo aprovado, né? Claro.
Não pensem que eu facilito a vida de todo mundo. Vocês viram na UNCELT que eu fiz o possível, né? Muita gente, inclusive, a sala está cheia agora, hein? Oh, que beleza! Olha só, Alan, Carlos, Gabriel, Spinati, Guilherme, Isaac, Janaína, Jorge, Olavo e Vitor Hugo. Beleza. Eu sei que tem muita gente aí que conectou, logou e foi ver na televisão, né? Foi preparar, foi tomar um banho, né? Acabou de chegar da rua trabalhando, e aí vai tomar um banho, vai jantar. Enquanto isso, o professor está dando aula aqui achando que os alunos todos estão assistindo a aula, né? Tranquilo. Muito bem. Janaína, sim. Tá. Só Oi, ergueu a mão. professor. O Olavo já colocou o e-mail da turma. Tá aí no chat. Já. Mas eu estou com o chat fechado. Peraí. Cadê o chat? Mostrar a conversa. É que o negócio aqui é lento, entendeu? Esse laptop aqui é lento, que é uma coisa. Olavo botou lá, 2CELT 2021.1. Não, tá errado. Não é 2021.1, não. A turma é 2020.1. Senão vai confundir com a turma do semestre que vem. Entendeu? Tá certo, não. Oficialmente, a turma de vocês, essa turma, ela é do segundo semestre de 2020. Então, a turma, ela é 2020.2. Então, o e-mail correto é 2CELT 2020.2, né, que é o segundo semestre do ano passado, @gmail.com. Então, refaz esse e-mail, faz ele na forma correta, porque senão vai confundir caso ergueu a mão. Pode falar, Rinaldo. Rinaldo. Está sem microfone, Rinaldo? Deixa eu olhar aqui no chat. Alô? Não. Fala, pode ouvindo? falar. Tô ouvindo. Não, eu só queria saber então, porque eu não entendi muito bem essa coisa do 2020, eu queria saber se eu tô na turma certa. Porque. Tá na turma certa. Tô? Ah, tá. Tá. Só pra confirmar mesmo. Obrigado. Não, é isso mesmo, tá certo. Você está no segundo período. Não é isso? Isso. Pois é, tá certo. Só existe uma turma de segundo período. O que aconteceu, eu inclusive achei que o Cefet ia ignorar a turma do segundo semestre de 2020. Mas o que aconteceu? E tem uma lógica, quer dizer, na cabeça de maluco tudo faz sentido, né? Mas tem uma lógica correta, a lógica está correta. Depois eu percebi que estava correta. Veja bem, toda vez que alguém começa com veja bem, tu já fica sabendo que está enrolando. Mas é o seguinte, a turma do integrado, por exemplo, eu dou aula para 3BELT, a 3BELT 2020. A turma do integrado não acabou, ela vai acabar em junho. Então, nada mais lógico que criasse a turma do segundo semestre de 2020, a 2020.2, que é a turma de vocês, está aqui em cima, e eu botei aqui. E essa turma vai acabar em junho, junto com o ano do integrado, certinho. Daqui a 3 anos, isso vai sendo deslocado, daqui a 3 anos, nós teremos as turmas encaixadas certinho no início do ano, no meio do ano, como deveria ser. Caso não aconteça outra desgraça, como aconteceu com a gente agora, né? Percebeu, Rinaldo? A lógica é essa. Então, tá quem criou essa turma, 2020.1, não, perdão, 2021.1, pode até deixar esse e-mail quieto, para que, por exemplo, a próxima turma, ela vai ser a 2CELT 2021.1, a próxima turma do segundo período, aí eles podem usar esse e-mail, né?
ou pode deletar o e-mail, extinguir a conta e depois eles recriam, né? Acho que o Gmail não vai criar problema se essa conta for deletada. Mas é relevante que vocês coloquem o número da turma correto. Tá? Muito bem. Avisa ao Nero também isso, né? Porque, pelo que a Janaína falou, foi ele que criou. Então, avisa ao Nero para deletar essa conta e criar a conta com a designação correta. Muito bem. Agora, rapidinho aqui, veja o seguinte. Tem uma prova aqui próximo do meio do mês de março, né? Já temos 11 participantes. Então, tem uma prova ali. Deixa eu voltar para cá. Está nítido ali. Então, temos Alan, Carlos, Gabriel, Guilherme, Isaac, Janaína, Jorge, Olavo, Rinaldo e o Vitor Hugo. Beleza. Então, nós temos uma prova aqui. Como é que eu vou proceder? Eu vou proceder da seguinte maneira. Quando chegar uma semana antes da entrega da nota, eu vou fazer um vídeo ao vivo e vou passar para vocês as questões das provas. Passadas as questões da prova, num vídeo, isso, ao vivo, uma aula síncrona, guardem esse termo, por sincronar. Existe aula síncrona, existe aula assíncrona. Explico. A aula síncrona é essa daqui. Eu estou ao vivo, falando minhas bobagens ao vivo, vocês estão ouvindo ao vivo, ou não. E eu posso gravar uma aula e mandar para vocês o link e boto lá no YouTube, boto lá no stream, no Teams da Microsoft. Agora não é mais o stream, agora é o SharePoint da Microsoft. SharePoint. É uma aula síncrona. Então, a prova, eu vou fazer um vídeo e vou passar as questões no quadro. E o vídeo vai ficar gravado. Quem, por acaso, não puder assistir o vídeo em que eu entrego a prova, não tem problema. Esse vídeo vai ficar gravado, vai poder pegar a prova a qualquer momento a partir daquele dia, né? Quem assistiu pode já pegar a prova na hora, pode já colocar num papel, já vai respondendo, no dia seguinte já me manda, por exemplo. Vai ter uma semana para me mandar. Junto com o vídeo síncrono da prova, eu vou postar, por exemplo, uma prova com 5 questões. Eu vou postar 5 vídeos, 5 aulas assíncronas, vou gravar, explicando o exercício de cada questão. Eu vou dar a cola em vídeo para vocês, né? Então, além da aula, quando estiver próximo da prova, eu vou postar vídeos específicos de cada questão da prova, né? Então, se eu for colocar 5 questões na prova, eu posto 5 vídeos curtos com exercícios para a prova. 1, 2, 3, 4, 5. E depois eu dou o vídeo da prova. Vocês terão 5 vídeos para assistir, se vocês tiverem alguma dúvida, para resolver as questões da prova, e terão o vídeo da prova, com as questões da prova, para serem resolvidas. Vocês vão pegar as questões da prova, vão colocar numa folha de caderno, uma folha A4, como quiser, coloco o cabeçalho com todos os dados que eu vou passar na época, vão resolver as questões, vão fotografar as questões e vão mandar para o meu e-mail oficial, aridio.paiva@cefet-rj.br. Então, eu só quero foto, não é PDF, não é nada. Pega o telefone celular e fotografa, entendeu? Fotografa, bota a iluminação do lado, uma coisa assim, fotografa as páginas da prova e manda para o meu e-mail, entendeu? Eu vou corrigir e vou devolver a resposta.
vou devolver a nota, dizendo, questão 1 você acertou, questão 2 você errou aqui, tarará, tarará, faço um comentário rápido e mando a nota de volta para cada aluno. É pessoal isso, né? Óbvio, a prova é pessoal também, né? Então ninguém vai colar, por favor, viu? Mas é óbvio que eu sei que vários vão colar. Agora, cuidado quando colar, viu? Cuidado porque eu já tive aluno que colou e copiou o nome do colega de quem ele estava colando, ele colocou no papel dele, né? Isso foi numa turma da meteorologia. Entregou um trabalho, eu estou procurando o aluno, e quando eu vi, tinha 2 trabalhos com o mesmo nome, porque o infeliz entregou uma cópia do trabalho do colega com o nome do colega, né? Não era o nome dele. Então, eu tinha 2 trabalhos com o mesmo nome, né? Valendo nota. Isso era a prova. Isso acontece, né? Nas piores famílias. Muito bem. Eu acho que eu já expliquei tudo. Tem mais um detalhezinho, a recuperação. Se algum aluno tiver problema fazendo as provas, o que é um negócio absurdo, né? Porque eu dou a cola de cada questão da prova, né? E, geralmente, as questões de prova são idênticas aos exercícios que eu passo, tanto na aula como nos exercícios de prova. Normalmente são idênticos. Quer dizer, você assistiu o vídeo de exercício, se você tiver com a tua prova do lado, você vai assistindo o vídeo, já vai respondendo a prova, né? Então, se você for absurdamente ignorante em sistemas digitais, você pode tirar 10. É só você querer, né? É claro que ninguém vai fazer isso, ninguém vai colar. Todo mundo vai assistir a aula, depois vai responder a prova, ninguém vai pedir ao colega as respostas, né? E me entregar uma semana depois como se tivesse feito aquilo fresquinho, né? Então, por favor, sejam honestos. O que mais? Aqui, ó, se alguém ficar em recuperação, como é o procedimento da recuperação? Eu estou antecipando, mas na época eu reforço essa ideia. Como é a recuperação? A recuperação consiste em você refazer as provas que você se deu mal. Então, imagine que você acabou tirando uma nota ruim na primeira nota, né? Eu até mando você fazer, ó, faz de novo, coisa e tal, mas os alunos geralmente relaxam. Não, na próxima eu me dou bem, e deixa, e acaba que chega lá, fica em recuperação, e eu digo assim, você está em recuperação, e agora? Agora eu digo, você vai fazer a primeira prova toda de novo e vai me mandar com a média máxima 6. Entende? A média máxima após recuperação 6, porque você já tentou várias vezes, e aí você vai refazer todos aqueles problemas que já foram apresentados a vocês, tanto na primeira nota como na segunda nota, você vai fazer os mesmos como castigo de recuperação. E olha que tem gente que fica reprovado. Aconteceu semestre passado. Gente que ficou reprovado, e não porque estava com problemas de trabalho, por causa da quarentena, pandemia, etc. Não, foi vadiagem. Então, foi uma reprovação muito, mas muito justa, né? Eu não reprovo ninguém à toa de jeito nenhum. Muito bem. Eu dou ponto em vírgula. Muito bem. Então, agora eu vou apagar e eu vou dar matéria de fato. Já são 19 horas e quase 40 minutos, 39. Então, agora eu vou dar aula. Alguém quer dizer alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Levante a mão, escreva no chat. Eu mudo aqui o computador para o chat. O chat eu leio aqui se der tempo. Mas erga a mão, escreva alguma coisa, abra o microfone, fale, abra a câmera, faça os sinais obscenos para o professor, não tem problema. Muito bem, então ninguém se manifestou. Eu acredito, então, que todo mundo concordou com o que eu falei. Se não concordou, acabou tendo que aceitar mesmo, né? Então, eu vou começar a aula aqui. Bom, a partir de agora, então, é uma aula de sistemas digitais, a nossa primeira aula. Eu vou facilitar a vida de vocês. Não esqueçam, hein? 2CELT 2020.2. Não esqueçam. Para quem chegou depois, o meu WhatsApp 21
999828329. Hoje eu bati um papo enorme com o Nero sobre várias coisas profissionais, coisas da vida profissional, né? Tanto minha como dele. A gente trocou muita ideia hoje, o dia todo. Começamos lá, acho que foi antes da hora do almoço, e agora à tarde eu fui lá no médico. Eu estou com um problema sério aqui na coluna, nervo ciático. Ainda bem que as dores passaram, eu fico em pé, fico mais tranquilo, mas hoje eu acordei chorando de dor, né? Literalmente. Muito bem, mas estou bem, agora estou muito bem. Quando começa a dar aula, eu esqueço dos problemas, né? E me divirto muito aqui contando piada para vocês. Lá no laptop está quase parada a imagem. Deve estar muito tremida. Para quem chegou depois, é assim mesmo. O Teams, o servidor do Teams não é grande coisa. Quando eu balanço a cabeça daqui para cá, a cabeça aparece aqui, aparece lá, não tem quase transição. Olha lá, está borrado, moveu de novo. Então, de novo, se por acaso a imagem congelar, o áudio continua, porque ele prioriza o áudio. Então, alguém abre o microfone aí e grita que a imagem está congelada, que eu reseto aqui a apresentação e reseta todo mundo e o vídeo volta. Então, vamos lá. O que é digital? Digital. O que é digital? Antes de explicar o que é digital, é melhor explicar o que é analógico. Então, se você não sabe o que é analógico, ainda que você saiba, eu vou falar de qualquer jeito, você vai ter que me aturar. Então, o que é analógico? Analógico a expressão é de comparação, analogia, né? Então, quando você tem, por exemplo, olha aqui, ó, olha isso aqui, olha que maravilha, ó, olha lá, 19h45. Está até errado, são 43. Mas quando você... 43. Quando você olha para esse relógio aqui, o que você vê? Deixa eu inclinar aqui para... O que você vê? Você vê, por exemplo, o ponteiro dos segundos mudando de posição e você faz uma analogia, você compara a posição do ponteiro com a escala que está escrita, grafada aqui no fundo, né? Então, quando você quer ver a hora, você olha o ponteiro das horas e vê ali, então, que ele está entre 7 e 8. Então, são 7 horas indo para 8 horas, né? O ponteiro grande está ali entre o 8 e quase 9, faltando 1 minuto para as 9, para chegar no 9. Então, são 7 horas e 44 minutos da noite, né? Muito bem. Por que ele é analógico? Porque você olha o ponteiro e, por analogia, por comparação da posição do ponteiro com a escala, então você faz a leitura, né? E é uma coisa linear, porque o ponteiro vai andando, se bem que o ponteiro do segundo ele é discreto, porque ele para em valores absolutos, né? Mas a gente ignora isso, né? Finge que é aquele relógio que o ponteiro dos segundos anda bem suave, né? Então finge que é aquele, só para disfarçar essa minha conversa fiada. Então os ponteiros do relógio, eles vão andando suave, né? Indicando as horas, e você vai comparando aproximadamente tanto, comparando. Então, essa comparação é uma analogia, e daí que vem o nome de eletrônica analógica, porque ela é uma escala linear, ela não tem valores absolutos, né? Então, analógico é uma escala linear. É uma comparação com valores. Tem várias comparações, tem várias maneiras de se ver isso aqui. E o digital? O digital é uma escala
definida, valores definidos. No nosso caso, como a eletrônica digital que nós usamos é associada à matemática binária, 0 e 1, né? Então, os valores são definidos. 2 níveis, no nosso caso. Por exemplo, 2 níveis de tensão. 2 níveis de tensão. Por exemplo, 2 níveis de tensão. Por que eu botei, por exemplo, 2 níveis de tensão? Poderia ser 3, 4? Pode. Pior é que pode. Já fizeram uma vez uma computação lógica que ela tinha 3 níveis de tensão, 0, meio e 1. Né? Então, definia, por exemplo, em vez de 0 e 5 volts, que é o mais conhecido de todo mundo, né? 0 é o nível lógico 0, é 0 volt, e o nível lógico 1 é o 5 volts. Esse é um clássico. Tem outros valores, 3,3 volts para nível lógico 1, 12 volts, 18 volts, depende do circuito lógico, né, que está sendo usado, da família lógica. Em CPU, por exemplo, tem várias CPUs que trabalham com 1,2 volts de nível alto, e nível baixo é 0 volt, né? 0 e 1,2, né? São 2 níveis só. Mas fizeram uma certa vez aí uma lógica que tinha 0, meio e 1. Então ele não trabalhava na base 2, ele trabalhava na base 3, né? 0, 1 e 2. Eram o analógico matemático, né? 0, 1 e 2. Não deu certo por uma questão técnica, que é muito difícil ficar comparando meio valor intermediário, né? Então, para ganhar velocidade, isso seria um problema. Então, aparentemente, desistiram disso, né? E a lógica binária, a lógica de 2 níveis de tensão, é que ficou até hoje e é o que todo mundo conhece, né? Então, 2 níveis de tensão. Geralmente, 0 e 5 volts, 0 e 1,2, 0 e 1,7, 0 e 3,3. Você olha, hoje em dia não, já há muitos anos, fontes de alimentação de computadores, aquela fonte separada de computador, fica dentro do gabinete, uma das tensões dela é 3,3 volts. E se você for no setup da placa-mãe, no setup de um laptop, de um computador de mesa, um desktop, você vai no setup, na configuração da BIOS, né, do Sistema Básico de Entrada e Saída, BIOS, e lá você vai encontrar o V-Core, a tensão do núcleo da CPU. Então, lá você encontra, por exemplo, 1,2 volts, 1,7 volts, tem um regulador, uma fonte chaveada, tem 2, 3 fontes chaveadas na placa-mãe do computador, que pega o 3,3 volts e baixa mais ainda ele, para ele trabalhar numa lógica binária com a tensão, uma diferença de tensão pequenininha, que aí ele esquenta menos, a CPU esquenta menos, trabalhando com tensão mais baixa, né? Em vez de trabalhar com 0,5 volts. Muito bem. Então, já expliquei o que é digital, já expliquei o que é analógico, uma explicação tosca, mas é isso, essa é a diferença, né? Então, numa escala, num analógico, numa escala linear, você tem aqui uma escala, então 4, 3, 2, 1, 0, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, né? E aí você tem um ponteiro, por exemplo, que parte daqui do meio e está indicando aqui, né? Por exemplo. Então, aqui eu leria, digamos aqui, 0, 1, 2, perdão, 0, 1, 2, 3, 4. Está entre 3 e 4, eu olho aqui, a distância está mais ou menos a mesma, 3,5. Se eu puser, vou até de propósito, vou mudar aqui, 3,5 seria aqui, o ponteiro está um pouquinho acima,
né, de propósito. Então, eu vou dizer que está em 3,6, por exemplo. Deu para entender? É por uma comparação com a escala. Então, isso aqui é linear, e aquele lá é digital, ou 0 ou 1. Ou tem nível baixo, ou nível alto. Então, ou é baixo ou é alto. Ou é baixo ou é alto. Então, não tem a transição de 0 para 1 e 1 para 0 o mais rápido possível, né, para definir bem o que é o alto, o que é o baixo, o tempo de transição o menor possível para o circuito não confundir que tem alguma coisa ali duvidosa entre 0 e 1. Então, as velocidades são altas de propósito, né? Circuitos digitais mais simples, os mais simples trabalham com 3 nanosegundos de tempo de subida e descida, os mais simples, né? As portas lógicas mais vagabundas trabalham com 3 nanosegundos de tempo de subida e descida, né? A mais comum. E daí para mais rápido do que isso. Então, isso é analógico, isso é digital. Como nós vamos estudar eletrônica digital, então nós temos os níveis lógicos. Níveis lógicos. Níveis lógicos. Níveis lógicos podem ser, por exemplo, baixo, 0 volt, alto, mais 5 volts. Né? Pode ser, por exemplo, 0 volt, mais 12 volts, muito conhecido, né? 0 volt, mais 3,3 volts. Né? Então, são exemplos, né, de níveis lógicos que você pode encontrar por aí. Vou botar mais um aqui, só para mencionar o caso dentro da CPU, 1,2 volts, 0 e 1,2 volts, 1,7 em outras CPUs. Né? Então, isso é o que a gente chama de nível lógico alto e nível lógico baixo. É uma tensão positiva, uma tensão negativa. E aí até existe uma coisa chamada lógica positiva, né? E a lógica negativa. Só para você saber que existe, né? Negativa. Eu sempre fui muito contra esse negócio de ficar classificando as coisas, mas vai que alguém algum dia fala para você, não, isso aí, essa porta tem essa função em lógica positiva, em lógica negativa inverte. Então, em vez de ser uma AND, ela vira uma AND vira uma NOR, né, em lógica negativa. Aí você vai ficar assim, pô, que história é essa? É isso mesmo. Né? Então, o que é lógica positiva? O que é lógica negativa? Lógica positiva é quando você tem o nível alto, o nível baixo, nível alto, nível baixo. Na positiva, o nível alto, a gente escreve em inglês, escreve assim, ó, high, alto. E o baixo é low, né? E a sigla high e low, ela pode ser representada por H e L, né? Alto e baixo. Então, a mesma coisa aqui. High e low, né? H e L. E aí, na positiva, o nível alto vale 1 e o nível baixo vale 0. Na lógica negativa, é o contrário. O nível alto vale 0, o nível baixo vale 1. E tu vai me perguntar, para que serve isso? Para nada. Isso daí é estudo de coisas de lógica, entendeu? É mais ou menos assim, igual filosofia. Não serve para nada. Filosofia até que serve, né? Sociologia que não serve para nada. O pessoal lá do Cefet, Sociologia e Filosofia, me odeia por causa disso. Mas tudo bem. Eu tenho vários fãs negativos em lógica negativa lá no Cefet,
tanto em sociologia, filosofia, história e alguns de geografia também. Se bem que eu sempre disse que a melhor professora do Cefet é a professora Irene, que é uma professora de geografia. É a professora que eu considero como a melhor professora do Cefet. É uma pessoa espetacular. Olha só, eu elogiando alguém de geografia, hein? Quem diria, hein? Olha só. O Vitor está achando graça, né? Pois é. Apareceu mais uma mensagem ali, acho que chegou mais gente. Acho que não. Bom, mas isso aqui é a lógica positiva, que lógica negativa. Então você já sabe o que é isso, não serve para nada, como sociologia e filosofia, né? Existem... o outro está de olho ali. Existem 4 filósofos brasileiros, né? 4 ou 5, 4 filósofos brasileiros, né? São todos muito conhecidos, né? O professor Karnal e tem mais 2 também, muito bom. Tem o Cortella, né? Acho que são 4. São 4 ou 5. Clóvis de Barros. Clóvis de Barros. Adoro Clóvis de Barros, né? Mas eu ouço a todos eles. Concordo com uma coisinha ou com outra, mas a gente sempre aprende ouvindo eles falarem, né? Isso é que é curioso, isso é que é relevante, né? Sempre que eles falam alguma coisa, a gente sempre aprende alguma coisa. Então, para quem não conhece, por favor, pesquisem Karnal, Clóvis de Barros, o Cortella. Me ajuda aí, Reinaldo, qual é o outro que está sempre com o Karnal também, sem ser o Clóvis de Barros? Agora eu não lembro, mas de repente eu passo para eles depois. É um careca barbudo, ultimamente está barbudo também, gente muito boa, né? Tá, esqueci o nome dele agora. Dá uma pesquisada aí na internet e me fala o nome desse outro que eu esqueci, que é para todo mundo saber. Ele tem um óculos Vocês quadrado. devem... Hã? Não, ele usa um óculos quadrado. Isso. Mas muito bem. Então, apresentei aqui uma classificação, eu odeio classificação, mas é relevante que vocês saibam que isso aqui existe, eu não vou cobrar de vocês, mas é relevante que vocês saibam que isso aqui existe para não se passarem por ignorantes na vida técnica, né? Então, aqui estão os níveis lógicos, alto e baixo. Então, já sabe o que é high e low. Então, agora, Reinaldo, na hora que você vir aí, você pode interromper e falar, tá? Aliás, qualquer um pode interromper a qualquer momento para falar qualquer coisa. Então, vamos lá. Então, temos os níveis high e low. Alto e baixo. O nível alto eu coloco como 1 e o nível baixo coloco como 0, associando à matemática, que é isso que nós vamos estudar nessas nossas primeiras aulas. Nós vamos estudar exatamente isso aqui. O que é 0, o que é 1. Ok? Reinaldo quer falar alguma coisa? Não? Tá. Então vamos lá. Veja isso aqui. Se eu pegar uma pilha, uma bateria, né? Então eu vou pegar aqui uma bateria, aquela bateria. Depois eu tenho um negócio até para apresentar a vocês. São quase 8 horas. Tem uns brinquedinhos aqui muito interessantes para apresentar a vocês. E de repente eu vou fazer isso no final da aula. Isso aqui é um aparelhinho identificador de componentes eletrônicos, resistor, capacitor, indutor e transistores e diodos, né? Você bota ele aqui, aperta o botãozinho, depois eu mostro ele. Então, tem a bateria de 9 volts, né? Tem aquele que parece um chaminézinho, tem o outro aqui que parece um repolhozinho, uma alface. Eu devo estar com fome, por isso que eu estou fazendo essa comparação.
E aqui está a bateria de 9 volts. Esse daqui é o positivo. Vamos botar aqui em cima. Positivo. Esse aqui é o positivo. E esse aqui é o negativo, em perspectiva, tá vendo? Então, aí você pega uma bateria de 9 volts, pega um resistor de 1K, 1 quilôohm, tá, as faixinhas, tá vendo ali a faixa colorida ali, ó, ali, marrom, preto e vermelho, tá vendo? Conseguiu ver marrom, preto e vermelho? Não, né? Tomara que não. Então, aí você liga isso aqui num LED, né? Então, vamos ligar aqui, aqui é o negativo, então aqui é que está o chanfro do LED, né? Aquele cortezinho no terminal do LED, soldou aqui, soldou um fio aqui, levou até lá. Então, aqui está um LED. Pronto. Quando você fizer isso, tem que ter o resistor. Eu ensinei isso no semestre passado para vocês, né? Que não existe a menor possibilidade de você ligar um LED direto na fonte. Isso é ignorância técnica, né? Sempre tem que ter um meio de limitar a corrente do LED, porque a curva de resposta do LED, aquela curva igual de um diodo, você nunca sabe exatamente em que ponto da curva está. A única maneira de fazer isso de maneira correta é colocar alguma coisa que limite a corrente. Pode ser eletronicamente, pode ser um resistor, mas tem que ter alguma coisa. Então, se você vai ligar um LED numa bateria, numa fonte de tensão, tem que ter um resistor em série, não tem jeito. Ou algum circuito eletrônico que limite. Quando você fizer isso, o LED acende. Muito bem. Então, vocês estão vendo aí, espetacular esse desenho, né? E o que é isso aqui? Isso aqui é isso aqui, ó. Se você for fazer a representação técnica, você desenha uma bateria, esse é o símbolo de uma bateria, com uma tensão um pouco mais alta, diferente de 1,5 volt, por exemplo. Então, para mostrar que ela tem uma tensão um pouco mais alta, você bota um traço grande e um pequeno, um grande e um pequeno e pronto. E do lado você escreve a tensão dela, 12 volts, 9 volts, no meu caso, aqui no meu exemplo, 9 volts. Aí, pegou um resistor de 1K ohm, colocou em série. Por acaso eu estou colocando no positivo, estou reproduzindo no esquema o que eu fiz na montagem prática aqui. Montagem prática. E aqui vai para o anodo do LED. Então, vai para o anodo do LED e o catodo do LED vai no negativo da fonte. Não se representa o mais e o menos na fonte, na bateria, porque todo mundo sabe que o traço maior é positivo, o traço menor é negativo, né? Não tem tracinhos entre um e o outro, o afastamento é proporcional assim. Aí você coloca duas setinhas para lá ou para cá, para mostrar que aquele diodo ali emite alguma coisa, né? Emite luz visível, emite infravermelho, né? Qualquer coisa assim, né? Então, tem que ter a simbologia ali, né? Muito bem. Então, esse aqui é o esquema, a montagem prática. Isso aqui antigamente chamavam de diagrama chapeado, como se você pegasse os componentes e colocasse numa placa, numa chapa, né? Então, é como se você estivesse vendo uma fotografia, né, da montagem. Você via os componentes desenhados em duas dimensões somente, né? Perspectiva, mas em duas dimensões. E do lado, o diagrama elétrico. Então, aqui era o diagrama chapeado. Vou escrever aqui, isso é coisa antiga. Só eu e o Edgar atualmente é que sabemos esses nomes antigos. Diagrama chapeado, chapado, né? E diagrama elétrico. Só a gente velha é que sabe. O Bittencourt também, vocês não conhecem o Bittencourt? Ele não dá aula no subsequente. Vocês estão tendo aula agora com o Edgar, né? Então, Edgar, vocês sabem quem é. É o mineiro, lá de Passa Quatro. Ele é carioca. Então, aqui, Então, qual é o nível lógico aqui? Bom, está na cara que o nível alto aqui é 9 volts, né? Então, vamos fazer um trabalho aqui, ó. Viu isso aqui? Ótimo. Então, vamos tirar isso aqui, está bonitinho, mas eu vou apagar. Olha para isso aqui. Agora, imagine que eu faço
essa montagem aqui. Uma bateria. Eu vou usar 5 volts, só para ser chato, para usar um nível lógico conhecido. Vou ligar o negativo na massa. Vou colocar uma chave em série. Vou colocar um resistor em série. Resistor aqui, não precisa ser 1K, porque agora vai entrar o LED. Um LED vermelho, por exemplo, vai ter 2 volts de queda, né? 2 volts de queda de tensão, se for vermelho. 2 volts com 5 sobra 3. 3 dividido por 10 mA vai dar 300 ohms. Eu vou colocar aqui 330 ohms. Então, isso vai dar 9 mA, aproximadamente. 3 dividido por 330 dá 0,009. Né? Então, 009, isso, 9 mA. E quando a chave ligar, a maneira que a gente tem de representar que a chave ligou é pegar e botar um traço aqui, significa que o contato da chave fechou. Né? Quando o contato fecha, passa corrente elétrica e o LED acende. Quando a chave abre, não passa corrente elétrica, né? E então ela pode fechar ou pode abrir. Quando a chave abre, o LED apaga. Quando a chave fecha, o LED acende. Então, aqui a chave A, é o nome que eu dei para a chave, ligada, aceso. Desligada, apagado. O LED está apagado. Né? Então, é isso. Deixa eu tirar isso daqui. Quem faz mal feito, faz 2 vezes. Então, eu vou fazer 2 vezes. Chave A, ligada. LED, aceso. A chave A, desligada. LED, apagado. Pronto. E aí você associa isso aqui ao seguinte: ligado, nível alto, high. Apagado, desligado, low. Percebeu? É isso. Isso é eletrônica digital. Quando uma chave está ligada, ela passa um nível, passa energia, ela passa o nível lógico. Quando a chave está desligada, ela não passa energia, dá 0 volt. Né? Então, tem tensão, não tem tensão, por exemplo. É a lógica positiva, lembra disso? Essa é a lógica positiva. O high é 1, o low é 0. Né? Então, é a lógica positiva. Mas nós vamos trabalhar sempre na lógica positiva. Esquece aquela história da lógica negativa. Então, isso aqui é uma chave. Ela tem uma função lógica. Quando liga, o LED acende. Quando ela abre, o LED apaga. E aí a gente associa mais ainda uma coisa. Ligado, aceso, é verdadeiro. Apagado, desligado, nível baixo, é falso. Nível lógico, falso, afirmação falsa. Então, verdadeiro e falso também se associado. Essa é a lógica fundamental lá de 1600 e alguma coisa. Olha só, hein? Esse estudo já existia em álgebra booleana, né? Lá em 1600, a lógica, teoria de conjunto, aquela teoria de conjunto que a gente aprende lá na escola, antes do segundo grau, né? No primeiro grau ainda, que a gente aprende lá, união de conjunto, interseção de conjunto, que a gente nunca presta muita atenção naquilo. Aquela teoria de interseção de conjunto, união de conjuntos, exclusão, porta ou exclusivo, aqueles que não pertencem a um, mas não pertencem ao outro, e vice-versa, é o ou exclusivo da lógica moderna. Então, o moderno, que é o AND, OR e XOR, já existiam numa outra concepção, em teoria de conjunto, em 1600 e alguma coisa, entendeu? Então, isso é uma lógica, essa lógica matemática é muito antiga. Só que naquela época, ela não tinha
não existia nada que pudesse computar esse conhecimento, né? Até que lá pela década de 40, né? 30, 40, começaram a fazer a máquina de babagem e máquinas que faziam alguma função matemática, usando lógica, só que era mecânica a coisa, né? Muito mais difícil do que isso que a gente estuda hoje em dia, né? Mas faziam, funcionavam. Tem um filme chamado Enigma, prestem atenção nesse filme, é fantástico esse filme, fantástico, conta a história do cara, eu esqueci o nome do matemático, eu estava vendo o nome dele outro dia ainda. Enigma é o nome do filme, procurem isso, né? Muito bem. Então, eu já mostrei aqui o que é alto, o que é baixo. Já vi, Jorge disse que já vi. Fala. É Turing, não é? Turing. Acho que é com N assim, né? Turing é o nome do cara. Enigma. Alan Turing. Hã? Eu acho que é Alan Turing. Alan Turing. Com dois L's, né? Muito bom o filme. Alan Turing. Enigma é o nome do filme, que ele fez a máquina que decifrou, eles capturaram, um espião capturou a máquina de codificação alemã na Segunda Guerra Mundial, roubaram a máquina de codificação alemã e eles começaram a tentar decifrar a codificação da máquina, conseguiram decodificar, mas tinha que ter a chave secreta que fazia isso, né? Então o Turing ele fez a matemática, fez um computador, né, que à base de relés que computava e era capaz de decifrar os códigos, né? É um negócio fantástico. O cara é um sujeito fantástico, genial, e o filme também é genial. Alan Turing, Enigma. O que mais? Vou postar aqui aqueles nomes que você falou dos filósofos. Tá? Sim. Fala aí, fala para mim. O que ficou Clóvis de Barros Filho, Luiz Felipe Sim. Pondé, Leandro Carnal e Sérgio Cortella. Sérgio Cortella, isso. São 4. Tem outros por aí, mas esses são assim os que a gente sempre mais interessantes. Agora tem uns outros também que falam algumas coisas muito relevantes, né? O Cortella é sempre, eu vou usar uma expressão que Clóvis Barros Filho, Luiz Felipe Pondé, Leandro Carnal e Mário Sérgio Cortella. Isso já apareceu aqui no chat. O Cortella, eu vou usar uma expressão assim que é pejorativa, mas sem nenhuma intenção de desmerecer ele, né? Ele é mais vaselina, porque ele é sempre apaziguador, para usar uma expressão menos depreciativa, né? É sempre apaziguador. Clóvis é isso? mais... É bem por aí. É. E o Clóvis é o mais... É o mais punk, né? O mais hardcore. Punk, verdade. Mais hardcore. Mas é muito bom. Ele muito falando ele falando da pamonha e você comer pamonha e depois um dia você quer comer um curauzinho, é genial aquele. Eu acho ele meio machista. Também mas a filosofia... Hein? A história que ele conta da primeira palestra que ele deu na escola dele, né? Também é bem engraçado. Isso! Muito, muito, muito. Ele é muito engraçado e muito sério ao mesmo tempo, né? Muito bom. Muito bem. Obrigado, viu, Reinaldo? Então, aqui passamos por essa. Certamente eu esqueci algum detalhe, né? Minha cabeça... a imagem está congelada, vocês estão vendo lá minha careca aqui atrás, meu roda-moinho careca, aqui, ó, tem um roda-moinho careca aqui.
Então, certamente eu esqueci algum detalhe, mas que durante as aulas eu vou lembrar e vou falar. Então, nós vamos passar para a parte mais interessante da matéria, coisa nenhuma, esse início. Agora sim, nós estamos entrando na aula de sistemas digitais. Agora nós vamos entrar, que são as bases de numeração. E corresponde exatamente à primeira questão da primeira prova, né? Então, eu vou falar das bases de numeração. Depois das bases de numeração, eu vou falar da lógica, da porta lógica. Então, a porta lógica com chaves, chave ligando e desligando, o que é E, o que é OU, o que é OU exclusivo, né? Então, vocês vão entender com chaves, abrindo e fechando, LED acendendo e apagando, lâmpada acendendo e apagando, e isso facilita a compreensão depois da simbologia da porta lógica, que aí é meio decoreba, coisa e tal, mas você tendo uma ideia mais da base, entendeu? Sabendo a base, você entendendo a base, você aprende todo o resto automaticamente, né? Então, vamos lá, vamos à base de numeração. Qual é o tempo? Ok, tá bom. Então, base de numeração. A base que todos nós usamos é a base 10. Então, eu vou começar por ela, claro, porque a gente já sabe. Base 10. A base é 10 e todo mundo já tem a noção, todo mundo sempre disse, né? Está congelado, a minha imagem está congelada. 1, 2, 3, pronto. Então, todos vocês já ouviram, eu também. A gente ouve tanta coisa, né? Muita coisa errada, né? Eu vou dar 2 exemplinhos rápidos de coisas que eu ouvi, talvez vocês tenham ouvido, e que está absurdamente errado. Eu me lembro, por exemplo, da professora de geografia na minha escola primária, que hoje se chama primeiro grau, e a gente vendo o mapa mundi, o mapa do mundo, e nós crianças, eu na época tinha 6, 7, talvez 8 anos de idade, meus colegas também, e a gente olhando o mapa, a gente via assim que a costa do Brasil, o nordeste do Brasil, encaixava perfeitamente no meio da África, né? Então você olhava o Brasil, a América do Sul, entende? Encaixa perfeitamente aquela curva ali do nordeste do Brasil, encaixa bem no meio da África, o desenho igualzinho, né? E a gente dizia assim, puxa, encaixa tão bem ali, vai ver que veio dali. E a professora dizia, não, isso é só coincidência. E aí, deixa eu ver, uns 40 anos depois, 30 anos depois, vários geólogos afirmaram que o Oceano Atlântico rachou, e se você for no Google e olhar no Google, você olhar lá em sistema de relevos e tudo mais, você vai ver que tem uma costura no meio do Oceano Atlântico, onde ele separou, a América separou da Europa e da África, né? Era um continente só. Fala. Naquela época que você falou da sua aula de geografia, ainda não existia o conceito de Pangeia? Não. Ou se existia, ele não chegava até a gente, até a professora, entendeu? Não existia internet, né? É isso, não existia internet. Então, um outro exemplo muito forte, né, que não tem nada a ver, quer dizer, eu depois, eu até sozinho, eu aprendi muita coisa sozinho. Por exemplo, a professora dizia, a Terra, quando ela tem um movimento de rotação, tem um movimento de translação em volta do Sol, e esse movimento em volta do Sol, ele é uma elipse, ele não é um círculo, ele é alongado, é um círculo ovalado. E aí você tem inverno e verão, quando a Terra passa perto do Sol e quando passa longe do Sol. Não é nada disso. A elipse da translação da Terra em volta do Sol é quase que um círculo. Não há quase diferença nenhuma
entre o eixo maior e o eixo menor da elipse é muito pequena a diferença. Não é isso que causa a diferença do clima? Causa a diferença do clima é o fato de que a Terra está inclinada a 23 graus, 23, qualquer coisa. Pode falar, Reinaldo. Não, essa elipse pode influenciar, no máximo, assim, em alguns verões um pouco mais quentes do que outros, né? Mas, no geral, mas não faz muito sentido, estações do porque... ano são pela inclinação da Terra. Mas não faz muito sentido porque exatamente o verão, deixa eu lembrar aqui, ela passa assim, ela passa de lado, o eixo está inclinado, se eu não me engano, a inclinação do eixo coincide com a linha do eixo maior da elipse, entendeu? Então, a distância do verão, o verão no hemisfério sul e o verão no hemisfério norte, a distância da Terra ao Sol ele seria a mesma, tanto no verão no hemisfério sul e hemisfério norte. Ela se aproximaria exatamente no inverno e no outono, né? Quando ela estaria no eixo menor da elipse. Eu até vou confirmar isso, mas não afeta, não. O que afeta mesmo é o fato que o eixo da Terra é inclinado 23 graus aproximadamente, né? Tanto que o Sol, no nosso verão, alto verão, né? O Sol ele passa em cima do Rio de Janeiro, que está a 23 graus sul do Equador, né? Um pouquinho além, 23, qualquer coisa, no Trópico de Capricórnio, né? Trópico de Câncer na linha do norte, né? O Círculo Norte, onde o Sol chega no máximo no verão do norte, e no verão do sul no Trópico de Capricórnio, né? Que é um pouquinho abaixo da linha do Rio de Janeiro, né? Que é 23 graus e pouco. Então, é isso. Então, essas afirmações, elas por exemplo, nós sempre ouvimos, por exemplo, que a gente usa a base 10 porque as nossas mãos têm 10 dedos. Isso até faz sentido. Eu nunca vi nenhuma contraposição a isso, né? Muito bem. Então, se alguém souber de alguma coisa interessante assim, que alguém dizia alguma coisa que não é nada disso, pode entrar a qualquer momento em edição extraordinária e pode me interromper e mencionar, que é para lembrar a todos nós, tá bom? Fique à vontade. Então, a base 10. Preste atenção no seguinte, toda a base de numeração, estou na base 10, então se a base 10, ela tem 10 símbolos. Tem 10 símbolos. Esse símbolo, esse. Tem 10 símbolos. Aqui, ó. Tá vendo? 10 símbolos. Desse até esse. Repara que eu não falei o nome. Sabe por quê? Porque esse aqui são símbolos. Cada símbolo tem um nome. Então, qual é o nome desse símbolo? É 0. O nome desse símbolo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não confunda isso com isso. Isso aqui é o símbolo e esse aqui é o nome. E para cada símbolo e para cada nome tem uma quantidade associada. Então vamos lá. Esse símbolo, cujo nome é 0, esse símbolo que você já decorou, cujo nome é 0, ele representa essa quantidade aqui, ó. O conjunto vazio representa o nada. Estranho, né? Esse símbolo que tem esse nome representa esse conjunto aqui, ó. Tem um breguetinho qualquer ali, uma paradinha ali dentro. Uma moeda,
um prego, qualquer coisa, qualquer coisa. Então, qualquer coisa, um tracinho. Esse símbolo, que tem esse nome, representa essa quantidade. Não se preocupe, eu não sou idiota suficiente para ficar fazendo todos eles. Então, eu vou pular direto para o último. Esse símbolo, que você não sabe o nome ainda, agora eu disse para você, ó, o nome desse símbolo é esse aqui, 9. Se eu disser 9, você não sabe qual é o símbolo. Então, eu vou te ensinar qual é o símbolo do 9. O símbolo é esse. E qual é a quantidade que ele representa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais 1. Pronto. 9 tracinhos. Então, eu tenho 9 tracinhos. Para dizer essa quantidade, eu uso esse nome. E quando eu quero representar graficamente essa quantidade por um símbolo, eu uso esse símbolo. Aí eu estou aqui para ensinar a você o seguinte: esse símbolo vale nada, esse símbolo vale essa coisinha aqui sozinho, esse símbolo vale essas duas coisinhas, essas três coisinhas. Esse símbolo, o nome dele é 0, esse símbolo, o nome dele é 1. Deu para entender? Ninguém falou isso para você até hoje. Percebeu? Você aprendeu na escola e, curiosamente, olha só, quando você aprende na escola, geralmente uma professora, né? Eu nunca vi professor de escola primária, mas eu nunca tive. Eu só tive professoras, né? Porque homem geralmente não tem paciência para essas coisas, né? Homem é muito ignorante, né? Só as mulheres têm a capacidade, né? Talvez seja uma coisa mais afetiva, né? Coisa assim de geração, né? Que é capaz de gerar, né? O homem não gera nada, né? Ele só contribui e vai embora. É um vagabundo, né? O homem é uma raça desgraçada, né? As mulheres, nesse sentido, as mulheres têm muito mais valor. Então, veja só, esse daqui, as nossas professoras, o Jorge está rindo, as nossas professoras, elas nos ensinaram, olha que sabedoria, olha só a sabedoria do ensino primário, né? Se vocês nunca estudaram formas de ensino, me apresentaram uma vez Maria Montessori, né? 70% da aula sou eu indo, Jorge. Valeu. Ainda bem que a aula pelo menos é engraçada, né? Pelo menos se a aula não serve para nada, pelo menos ela é engraçada. Se não tem conteúdo, né? Pelo menos é engraçado. Então, veja bem, me apresentaram Maria Montessori. Isso, olha lá. Maria Montessori criou o que depois se chamou de método Montessori, que é um método de aprendizagem em que a criança aprende fazendo. Né? Isso é uma história antiga, de que você absorve 20% do que você ouve falar, você absorve 50% do que você vê e você absorve 80% do que você faz. Alguém escreveu uma outra coisa, o Vitor escreveu, alguém escreveu alguma coisa antes que o Vitor botou um kkk e apagou. Deixa eu mudar aqui para chat. Eu leio isso. Bom, mas então, Maria Montessori bolou a ideia que todos nós sabemos hoje em dia, né? É intuitivo, que nós sabemos que você aprende muito mais quando você faz do que quando alguém mostra para você, né? Ou alguém fala para você. Então, aqui, por exemplo, eu estou mostrando para vocês, então vocês só vão aprender metade. Vocês estão olhando, estão vendo, né? E eu estou falando, então vocês só vão aprender metade. Como nota 5 não dá para passar no Cefet, então está todo mundo reprovado. É claro que a gente adapta essa coisa, né? Geralmente falam isso para o estagiário na empresa. Isso, o Victor botou. Exatamente. Muito bem. Só aprende fazendo isso. Tem uma história boa disso, né? Quando teve o apagão, que foi um dos apagões, teve apagão, é muito vago, né? Foram tantos, mas teve um apagão há alguns anos que começou a desarmar em Itaipu,
na hidroelétrica de Itaipu, lá em Foz do Iguaçu. E aí disseram, de brincadeira, o chefe da usina, quando estava saindo para ir embora, ele virou para o estagiário e disse: quando sair você apaga tudo, tá? E ele apagou tudo. E aí desarmou o Brasil inteiro. Muito bem. Então, deixando a história do estagiário de lado, veja que a professora, ela ensina para a gente isso aqui, a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é nem assim, né? Não é nem assim. Ela ensina a criança a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ela não mostra símbolo, né? O professor teve um felizardo na nossa turma que desligou um setor do Galeão inteiro. Felizardo é quem ficou lá. Mas o que ele fez? Ele ligou um carregador de celular em curto e desarmou o Galeão. Então, a professora ensina para contar de 1 a 10. Só que verbalmente, verbal, né? Ela não mostra os algarismos, né? Porque a criança começa a aprender verbalizando, né? Então, chega um ponto que, num dia lá, aí a mãe, toda satisfeita, chega para a tia e diz assim: tá vendo? Olha aqui, o teu sobrinho já sabe contar até 10. Mostra para a tia que sabe contar até 10. Aí a criancinha lá, o menininho, a menininha, diz assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Ele não tem a menor noção do que ele estava fazendo, entendeu? Nós não tínhamos a menor noção do que a gente estava falando. A gente só sabia verbalizar. Então, mas é o primeiro passo, entende? O primeiro passo para você entender qualquer coisa, não tenha dúvida. O primeiro passo, não tenha dúvida, isso eu já aprendi há muito tempo. Qualquer coisa que você quer aprender, não começa pelo raciocínio, começa pelo decoreba. Então, se você quer aprender a somar, alguém ensina você a fazer conta de soma. Depois que você fez as primeiras contas de soma, aprendeu a operação, aí você começa a entender qual é o mecanismo da soma, entendeu? Multiplicação. Tabuada. Como é que você aprende tabuada? Você aprende primeiro decorando a tabuada. Não tenha dúvida. Ninguém aprende multiplicação porque começou com raciocínio. Não existe isso, entendeu? Quer dizer, tem alguns gênios na humanidade que inovaram com raciocínios brilhantes e depois é que as pessoas verbalizaram ou simbolizaram aquele raciocínio brilhante, né? Ou ele mesmo. Né? Mas isso são extremos. Né? Eu estou falando de 99,99999% da população. Primeiro, você decora, depois, um dia, talvez você entenda. Então, faça isso aqui na minha disciplina. Decore, talvez um dia você até entenda. Né? Então, a professora ensina verbalmente a contar de 1 a 10. E veja que ela não ensina o 0, porque a criança não tem capacidade mental ainda, não tem uma compreensão mental para compreender o nada. Quer dizer, nós também não, né? Nós já adultos, eu estou com 65 anos e é difícil eu verbalizar e até raciocinar o nada, né? Eu tenho, assim, uma leve compreensão, né, do que é o nada. Né? Então, imagine para uma criança de 3 anos de idade, 4 anos de idade, aprendendo a contar, né? 5 anos, sei lá, e é curioso, as crianças só vão ter uma noção melhor do que é quantidade por volta dos 7 anos de idade. 7 anos de idade. É só um número, sabe? Pode acontecer ali pelos 5, alguém com algum problema
de aprendizado, talvez um pouco mais, 8 anos, é só um número, né? Mas é uma marca que eu uso, 7 anos de idade. Com 7 anos de idade é quando a criança passa a ter noção de quantidade. Até essa idade, se você puser 2 objetos por uma criança, aqui, ó, e perguntar a ela, quantos tem aqui? Ela vai dizer, 1, 2, tem 2. Ela primeiro conta, 1, 2, 3, 4, tem 4, entendeu? Essa é a primeira noção. Nós não. Quando a gente olha para cá, o nosso cérebro já está treinadinho, né? Já está introjectado no nosso subconsciente, então a gente já está olhando para cá, a gente já associa os 2 elementos. Quando eu faço assim, ó, a gente já associa que tem 3. Quando eu faço assim, o teu cérebro meio que separa 2 e 2, e o teu cérebro diz que tem 4. Quando faz isso, ele pega 2, 2 e mais 1, 5. Entende? Se eu puser assim, você vai parar para pensar. É claro que você não vai fazer igual uma criancinha. Deixa eu dobrar um dedo. Se eu fizer assim, ó, se eu chegar de repente e fizer assim, ó, deixa eu fazer aqui de propósito, pá, quantos dedos tem? Você vai, num primeiro instante, você vai parar e vai olhar. Tem 4 aqui, tem 3 aqui. Os 4 que você viu, você geralmente separou 2 aqui, ó. Como é que é? Paz e prosperidade, né? Paz e prosperidade, né? Vida longa e próspera, vida longa e próspera. E aí você olha, tem 4 aqui, tem 3 aqui, então tem 7. O teu cérebro faz essa conta rapidinho, né? Se eu chegar aqui e fizer assim, você vai ter que olhar um, olhar o outro, e o teu cérebro vai juntar. Então tem algumas quantidades que você tem pronta, por exemplo, ou você tem pronta, por exemplo, você tem pronta na tua visão, na imagem, no teu cérebro. E tem outras quantidades que você não tem pronta, né, que o teu cérebro associa, faz um raciocínio e junta e te dá a resposta. É rápido. Você acha que está fazendo isso assim, rápido, mas não. Você gastou ali milissegundos para fazer essa associação. Infelizmente, essa é a verdade. Nós somos muito lentos, né? Nós somos geniais, mas somos muito lentos. Então, contar de 1 a 10, criança não conta a partir de 0. Mas os símbolos começam em 0 e vão até 9, são 10 símbolos, né? E se eu for para a base 2, estou terminando, viu? Calma aí que eu já estou terminando. Base 2, que é uma base que nos interessa muito também, a base 16, né? A base 10 é a decimal, a base 2 é a binária, a base 16 é a hexadecimal. Na próxima aula nós vamos tratar mais profundamente disso, converter de uma base para outra. Mas eu vou falar da base 2 agora, para fazer uma comparação, uma analogia com o que aconteceu na base 10. Aquilo que eu disse no início, nós nunca pensamos nisso. Nós todos, eu estou falando nós adultos, nós sempre usamos os algarismos como se fosse uma coisa perfeitamente natural, porque isso foi crescendo no nosso raciocínio sem que nós percebêssemos. Então, agora eu estou chamando a atenção disso, não é à toa, não. É para que você compreenda isso aqui. Como é que foi criado isso? E aí nunca mais você vai esquecer, e detalhe, você vai ser capaz de criar, contar em qualquer base, inclusive na base 36, que eu vou apresentar depois para vocês, a base 36, né? Que são os 10 algarismos mais o alfabeto. Então, são 10 algarismos mais A até Z, 26 letras, né? Então, forma a base 36, né? Então, imagine a base 2. Vamos lá, base 10, eu tenho o símbolo, tenho o nome, tenho a quantidade. E na base 2? Imagine que alguém chega para mim e diz assim, estamos no primórdio da eletrônica digital, e alguém diz assim, Arídio, inventa aí a base 2, prestem atenção nisso que eu vou fazer. É uma bobagem gigante, mas eu vou fazer para você ter uma compreensão real do que é uma base numérica. Inventa aí, Arídio, a base 2. Aí eu paro e penso, símbolo. Eu vou fazer 2 símbolos. Esse símbolo aqui, esse símbolo aqui. Nome, esse símbolo aqui eu vou chamar de pô. Esse símbolo aqui eu vou chamar de fi.
E a quantidade? Esse símbolo aqui, uma seta virada para baixo, um V, né? O que eu chamei de pô, eu vou associar à quantidade do conjunto vazio. O φ eu vou associar à quantidade do conjunto unitário. Muito bem. Como eu já fiz isso aqui várias vezes, eu sou capaz de contar na minha base 2. Olha só como é que seria uma contagem na base 2. Pô, 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 fi. Não interessa se você está entendendo ou não. É irrelevante se você entende ou não. Vou fazer de novo. Depois que eu apresentar o verdadeiro, você vai entender. Então, pô, 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 fi. Pô, fi, pô, pô, fi, fi. Fi, pô, pô. Fi, pô, fi. Fi, fi, pô, fi, fi, fi. Pronto. Eu contei aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na base 2, você precisa de 2 símbolos. Parece música infantil, é verdade, Vitor. Na base 2, você precisa de 2 símbolos, 2 nomes, representando o conjunto vazio e o conjunto unitário. E vai de 0 a 7 quando tem 3, porque 2 elevado à terceira é igual a 8. Como tem 8 combinações possíveis, olha aqui, 8 combinações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combinações possíveis de combinar os símbolos, né? Então, 2 elevado à terceira dá 8, vai de 0 a 7. Por isso que vai de 0 a 7. Né? Na base 10, são 10 elementos. Né? Então, são 10 símbolos. Então, eu tenho 10. Se eu botar um algarismo, 10 elevado a 1 dá 10. Então, aqui estão 10. Se eu puser 2 algarismos, 10 elevado a 2 dá 100. Dá para escrever de 00 até 99. 100 representações. E assim por diante. Né? Então, isso aqui é a base 2 que o Arídio inventou. Aí alguém chega, pô, Arídio, que malandragem é essa? Vai ser muito difícil para os alunos da 2CELT aprenderem base 2 assim. Faz mais fácil. Muda aqui o pô e o fi, muda o pô e o fi para símbolos que as pessoas já conhecem. Né? Usa o que todo mundo já conhece. Esse símbolo que se chama assim, esse símbolo que se chama assim. Todo mundo já conhece. Em vez de fazer esse monte de Vzinho e chifrinho aqui, né, faz assim, ó, 000, 001, 010, 011, 011, 100, 101, 110, 111. Todo número binário, olha só, todo número decimal, ele começa em 0 e termina em 9. Se tiver 2 algarismos, ele começa em 00 e termina em 99. Se tiver 3, 000 e termina em 999. Na base 2, ele começa com 000 e termina com 111. Percebeu? Essa é a lógica da base 2. Né? Já a quantidade, o conjunto vazio e o conjunto unitário, aproveitou o símbolo e o nome que todo mundo já sabia. Né? Tanto que, quando chega na base 16, o que se faz? Usa de 0 a 9, e aí usa o outro símbolo e o outro nome que todo mundo já sabe, mas que não tem nenhuma quantidade associada. O 10, por exemplo, é o A. Então, o símbolo do A, que leva o nome A, né? Está associado a 10 elementos, o conjunto de 10 elementos. Então, vocês agora só tem que decorar que o símbolo do A, que tem o nome A, vale 10 elementos. Então, você tem que decorar agora o símbolo A, o nome A. Esse você já sabe. Agora, você já sabe que vem depois do 9,
Então, ele vale 10 elementos. O B vale 11, o C vale 12, o D vale 13, o E vale 14 e o F vale 15. Por que eu parei em 15? Porque a base é 16, vai de 0 a 15, vai de 0 a F. Olha a lógica. É perfeitamente lógico. Na cabeça de um maluco, tudo faz sentido. Muito bem. Então, eu acabei de apresentar para vocês a base 2, né? E eu vou parar por aqui. São 15 para as 9. Eu não vou cansar vocês mais, não. Vou parar com as minhas bobagens. Só para ilustrar, eu já mostrei qual é a lógica. Então, para ilustrar, eu vou colocar aqui do lado a base 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parou, acabou. Não tem mais símbolo para representar. Não existe um símbolo que representa o 10, porque a base é 10, só vai de 0 a 9. Só tem 10 símbolos. Quando eu quero escrever 10, eu somo 1 nessa casa, aí estoura, não tem mais como representar, eu jogo 1 para a casa seguinte e digo que sobraram 0 elementos aqui. Aí aparece a combinação 1 e 0, que na base 10, só na base 10, leva o nome de 10. Qualquer outra base 2, por exemplo, quando tem um algarismo 1 e 0, você não pode dizer que é 10, porque esse nome é exclusivo da base 10. Então, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 11 não poderia... 1, por exemplo, existe na base 2. Você não pode chegar na base 2, 1 é 11. Não, você não pode dar um nome de 11. 100, você não pode dizer 100. Não é 100 na base 2. 100 na base 2, você é obrigado a dizer 100. Não existe nome específico para essas combinações em outras bases. Esses nomes específicos só existem na base 10. Qualquer outra base, você é obrigado a falar algarismo por algarismo, entendeu? Então, por exemplo, 1A. 1A é 1A. 1A, então, já estou adiantando, está na base 16 isso, né? 1A. Então, o 0, em qualquer base, 0 é 0. 1 é 1. Qualquer base. Aqui está a base 2. 0, 1. Acabou. Só tem isso aqui. Se eu somar mais 1 aqui, ó, vou fazer de novo aqui. 9. Se eu somar mais 1, dá 0 nessa casa e joga 1 para a casa seguinte, que a gente chama de casa das dezenas. Aí você diz, dá essa combinação aqui, você dá o nome de 10. Então, quando estourou a representação máxima da base de numeração, você joga 1 para a casa seguinte. Vamos fazer a mesma coisa aqui. 0, 1, acabou, não tem mais símbolo. Soma 1. Quando eu somar 1, estoura essa casa e joga 1 para a casa seguinte. Só que 1 mais 1 dá 2. Então, isso aqui, ó, vale 2. Está vendo? Isso aqui vale 2. Isso aqui vale 10 elementos na base 10. Essa representação 1, 0 vale 2 elementos na base 2. E você não pode dizer 10 na base 2. Está errado. Esse nome não existe na base 2. Para encerrar, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Vou fazer a base 16 aqui, tá vendo? Aqui é decimal. Aqui é a binária. E aqui é a hexadecimal, que é a base 16. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acabou? Acabou. Então, vamos botar um outro símbolo que a gente conhece também para completar a base. Eu tenho que ter 16 elementos, 16 símbolos. 16 símbolos. Então, A, B, C, D, E e F. Pronto. Completei os 16 símbolos, né? O 0 vale 0. O 1 vale 1. E vai. Até o 9. O 9 vale 9. E o A vale 10. Vou botar entre parênteses para ficar claro que o que está entre parênteses é o equivalente na base 10, né? O B vale 11. Decorou? O C vale 12. Decorou? D vale 13. E, 14. F,
15. Decorou? É para decorar. Pode decorar. Porque se você não decorar, eu decoro. Então, se você não decorar o quadro, eu decoro. Eu pego aqui, abro aqui assim, boto uma plantinha, uma florzinha, uma folhazinha, outra florzinha, outra folhazinha, que é para decorar o quadro, que aí o quadro fica decorado e aqui sai o mosquito da dengue. Olha o mosquito da dengue aqui. Dengue. Pronto. Então, o mosquito da dengue. Pronto, agora o quadro está decorado porque eu botei um vasinho de flor. Então, de 0 a 15, eu escrevi em hexadecimal de 0 a F. Então, a partir de agora, raciocínio, o quê? Raciocínio está lá no Popofi ainda. Ah, o teu raciocínio? Deixa disso. Vem brincar comigo, não. Faça isso, não. Teu raciocínio ainda está lá no Pofi? Não. Não se preocupe, não. Se você não entendeu, não tem problema. Você terá a turma 2CELT 2021.1 para aprender, entendeu? Como nós estamos na quarentena e o Cefet suspendeu, está rindo, né? O Jorge está rindo. O Cefet já indo também. Como o Cefet suspendeu como é que chama? O jubilamento, então não tem problema. Eu estou aqui, eu vou repetir a cada semestre, vou repetir essas bobagens todas até vocês entenderem. Não tem problema, não. Gosto do senhor. Você gosta de mim, Vitor? Obrigado. Obrigado. Se ferra aí, parça. Não, aqui ninguém vai se ferrar. Esse assunto, quero ver responder as coisas à prova do sistema POFI. Tá? Não vai não. Então, isso aqui é a primeira vez que vocês... O Vitor está rindo. A primeira vez que vocês estão vendo, então é um choque, né? Eu acho até que o Rinaldo, por exemplo, já tinha um conhecimento disso, né? Guilherme levantou a mão, ok. Professor? Está cumprindo. Pois não, fala. Nesse hexadecimal, ele não tem um 8, não? Porque botou 6, 7, aí pulou 8. O professor é ignorante, é por isso. Ah, tá. O professor é uma besta, entendeu? Obrigado. Eu tô vendo aqui um tempão, eu falei, cadê o 8? Só um aluno prestou atenção nisso, hein? Caramba! 8, 9, A, B, C, D, E, F. Então, aqui, o 9 é 9, A vale 10, 11, 12, D, 13, E, 14, e o F vale 15. Vou botar entre parênteses para ficar claro que eu estou passando para... Obrigado, viu? Obrigado. O vídeo ia ficar errado. Esse vídeo vai para a internet, né? Aqui não vai ter muito problema. Congelou a imagem. Ok. Não vai ter muito problema. No início, inclusive, havia uma falha do Teams e quando eu cortava a imagem, parava a apresentação, o botão aqui de apresentação, que aí aparece o logotipo de cada um usa uma imagem, por exemplo, em vez de aparecer a sigla do nome, né? Aparece a imagem, eu uso um logotipo, por exemplo, de perfil, assim, né? Quando eu corto a minha câmera, né? E estava havendo uma falha que estava aparecendo o CPF do participante, né? E aí eu parei de colocar no YouTube, quer dizer, eu boto no YouTube, mas eu coloco privado. Então, só vocês que têm o link, que eu disponho o link para vocês, do YouTube, só vocês têm acesso aos vídeos do YouTube. O público, em geral, não. Então, os vídeos de exercício, que sou eu, sozinho, eu faço a gravação pelo Teams e posto no YouTube também, né? Eu sozinho, sem ninguém na sala, é uma gravação, e nesse caso eu boto livre, aberto no YouTube, já tem gente de fora do Cefet que já curtiu, já comentou, né?
é interessante. Eu vou virar youtuber. Muito bem. Então, só para acalmar vocês, o que eu estava falando, eu acredito até que o Rinaldo já tem um conhecimento sobre isso. Não sei se mais alguém tem. Muitos alunos já vêm para o curso já sabendo muita coisa. Tem aluno que chega no curso já sabendo mais do que eu sobre determinados assuntos. Muito natural. Somos todos profissionais, né? E vem muito profissional para o curso do Cefet para pegar o diploma, precisa de uma comprovação, né? Às vezes a pessoa já é formada, ou já é formado pela vida, né? Já estuda em faculdade, já estuda computação, já está muito além do meu conhecimento, e estou eu aqui ensinando base de numeração para muita gente que já está com conhecimento muito superior ao meu, né? Então, eu sempre falo com cuidado e chamo atenção, peço paciência para aqueles que já conhecem um assunto, porque é óbvio que eu tenho que dar aula para aquele que não sabe nada, né? Até porque, como dizia o professor Gouveia, colega meu aqui, o colega nosso do Cefet, né? Eu só decorei até aqui, só decorei essa parte, não pergunta nada fora disso, porque eu só sei essa parte que eu decorei, né? Então, a minha aula é formatadinha, né? É a mesma aula, eu dou base de numeração desde 1978, 79, né? Então, já são 40 e blau, né? Que eu dou essa aula, então ela já aprimorou. Por exemplo, no início não tinha o vasinho de planta, não tinha dengue, então, quando a dengue apareceu, é que eu bolei fazer um vasinho de planta, porque uma das culpas de ter a dengue eram as senhoras que tinham em casa um vasinho de planta e que o mosquito brotava ali, geração espontânea, na água do vasinho de planta. O pessoal não sabe, o público não aguenta, mané, tá? O serviço público, os políticos, eles são tão... eu não vou usar a palavra nojento, porque não chega a dar nojo, mas eles são tão assim, sabe, descabidos das obrigações deles, né? Aqui no Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem, mas a coisa de uns 10 anos atrás, talvez mais, o governo federal, eu acho que na época era o Lula, o governo federal, não importa, era o Ministério da Saúde, passou para o estado do Rio de Janeiro, ou para a cidade do Rio de Janeiro, dezenas de picapes equipadas com o lançador de inseticida. O que acontece? Disseram que aquilo estava matando os passarinhos nas árvores, então pararam. E aí ficou um pátio lotado de picapes novas, 0 quilômetro, apodrecendo no tempo, porque eles não podiam jogar inseticida. Enquanto isso, lá no condomínio da minha mãe, passam, é um condomínio lá na freguesia, pobrezinho o condomínio, mas tem as plantas, então contratam uma empresa, e aí rola dinheiro, né? Contrata uma empresa para ir lá e pulverizar junto das plantas no jardim. Quer dizer, o serviço público, o serviço público de saúde do Estado, secretaria, deveria fazer isso, né? Não faz, arranja uma desculpa para não ter que fazer, né? E torram dinheiro, né? Então, na época inventaram que eram os vasinhos de planta que estavam disseminando o mosquito da dengue, e aí eu inventei essa brincadeira aqui de decorar o quadro com a plantinha. Muito bem, já enchi o saco de vocês, já vamos para 20 horas e 59 minutos. Eu prometo que na próxima aula eu não conto tanta piada, não faço tanta gracinha e dou mais matéria, tá bom? Eu peço perdão aos alunos mais sérios desse negócio, já que o professor não é sério o suficiente, né? Então eu peço desculpas aos alunos que perderam seu tempo ouvindo as minhas piadas sem graça, mas eu prometo que eu vou melhorar, tá bom? Oi? Não, assim, só abrindo parênteses sobre o que o senhor falou, sobre, de já conhecer alguma coisa sobre o sistema de numeração, eu aprendi, assim, uma coisa ou outra, tipo,
Sim. esses sistemas, né? Alguns desses sistemas, aprendi algumas portas lógicas, mas não Certo. aprendi a fazer operações, por exemplo. Né? Aham. As operações com as portas lógicas eu ainda não aprendi, por exemplo. Sim, Então, entendi. realmente é uma necessidade minha. Entendeu? Certo. Eu vou ensinar a base disso, de operações lógicas, a base, né? Porque o técnico, ele só tem que ter o conhecimento básico realmente. Já houve uma época em que a gente estudava mais profundamente álgebra booleana, né? Mas era uma época, isso foi há uns 30 anos atrás, em que a IBM e a Boros exigiam um pouco mais dos técnicos, né? IBM e Boros, principalmente, os técnicos de manutenção de computadores de porte, que eles soubessem mais um pouco de lógica, né? E, na verdade, era mais uma exigência burocrática, porque o técnico nem chegava a usar isso propriamente, mas como os principais empregadores cobravam isso em prova, né? Então nós ensinávamos todo o formulário da álgebra booleana. Eu vou dar algumas noções, não vou exigir grandes conhecimentos, mas eu vou dar a base de álgebra booleana. Nós vamos ter tempo, inclusive, esse semestre, de eu mostrar somador, subtrator, usando portas lógicas para fazer operação de soma e subtração na base 2, usando porta lógica, né? É isso, tá bom? Ok, Rinaldo? Tá ok. Tá ok. Beleza. O Jorge botou, eu aprendi, entre aspas, mas já esqueci. Tá bom. Muito bem. Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu acho que a sala já não está tão cheia, porque ninguém tem tanta paciência assim para ficar me ouvindo, né? Então, temos aqui... não, está cheia. Somos 12 na reunião. Interessante. Tá bom. Baixar a lista de presença, ok. Já baixei a lista de presença. Não há necessidade, deixa eu avisar a vocês, não existe lista de frequência, lista de presença. Eu até baixei ali, o Teams tem uma ferramenta para eu baixar a lista de frequência. Boa noite, Alan. Eu até faço, mas não é obrigatória a presença, né? A presença, aspas, ele é computada com a entrega dos trabalhos. No meu caso, a entrega de provas, né? Você entregou a prova, você estava presente, então lanço lá a tua frequência, tá bom? Então, muito obrigado. Terça-feira que vem eu estarei aqui de novo, então, para a gente fazer uns exercícios de conversão de base, contagem em base numeração, que é a primeira e a segunda questão da prova, né? Que é base numeração, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Eu vou parar a gravação. Alguém quer comentar alguma coisa antes de encerrar a gravação? Não? Tá tranquilo? Ok? Tá bom. Muito obrigado, então. Boa noite a todo mundo. Eu vou encerrar a gravação e logo a seguir eu vou sair da reunião. Boa noite, Vitor. Se vocês quiserem, vocês podem ficar na reunião o quanto tempo vocês quiserem. A gravação vai ser encerrada, vocês vão receber a mensagem no encerramento. Vocês verão que eu desconectei, mas se vocês, por qualquer razão, quiserem continuar conectado para fazer uma reunião por conta de vocês, fiquem à vontade, não tem nenhum problema. Não será gravado, a não ser que vocês abram uma gravação por conta de vocês. Boa noite, Guilherme. Então, eu vou encerrar a gravação e logo a seguir eu vou desconectar. Agradeço muito a presença de vocês, espero o nosso relacionamento aqui muito legal, né? Aqueles que não tiverem paciência para as minhas piadas, tudo bem, assistam pelo menos os vídeos de exercício, em que lá eu não faço piada, porque eu só dou a aula. São vídeos curtos de 15 minutos, 30 minutos, voltados para exercício, para prova, focado, né? Então, se tem algum aluno que não tem paciência para me aturar, tudo bem, eu entendo,
ninguém, não há unanimidade em todas, todo mundo gosta das brincadeiras que eu faço, então tudo bem, está tranquilo, eu compreendo, agradeço a paciência de vocês, agradeço a presença, e até terça-feira que vem, hoje é dia 9, então mais 7, 16, então dia 16 de fevereiro, 16 de fevereiro é a terça-feira de carnaval, né? Então eu entenderei se por acaso alguns de vocês viajarem, não se preocupe, vai ficar gravado o vídeo, eu vou dar aula normalmente. Se acontecer alguma coisa, sempre que acontecer alguma coisa e eu não puder dar a aula, eu vou avisar e posto um vídeo para repor a aula, entendeu? Um vídeo, uma aula assíncrona, né? Então, se acontecer alguma coisa no carnaval que eu não puder dar aula, por qualquer razão, que eu acho que inclusive é feriado no dia 16, feriado nacional. E o Cefet tem, por norma, que não pode dar aula síncrona, ao vivo, nos feriados e domingos, sábado até pode, mas de preferência não. O Cefet recomenda que o professor, nesses dias especiais assim, faça uma aula assíncrona. Então, ele grava a aula e posta lá para os alunos para eles assistirem quando puderem, tá bom? Então, se acontecer alguma coisa, vocês vão receber o aviso pelo Teams, eu mando no grupo do Teams, façam o e-mail que eu recomendei para corrigir aquela numeração. Achei que o carnaval tinha sido cancelado. Não, o carnaval foi cancelado, mas o feriado não, entendeu? A terça-feira de carnaval é feriado nacional, né? São Paulo suspendeu o feriado. Eu não sei como é que eles fizeram isso, porque feriado nacional ele é determinado por lei pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente da República, isso tem muitos anos atrás. Então, eu não sei como o governador de São Paulo cancelou o feriado da terça-feira de carnaval, o governador João Dória. Não sei como isso é possível, eu acho que legalmente isso não poderia ser feito, mas como ninguém reclamou, não vai afetar mesmo, está tudo certo, né? Aqui no Rio, o Eduardo Paes, o Dudu, nosso amigo Dudu, ele suspendeu o ponto facultativo da segunda-feira. Segunda-feira não é feriado, mas geralmente os servidores públicos e serviços não essenciais são dispensados, mas dessa vez não estão dispensados. Então, segunda-feira, os professores que dão aula na segunda darão aula normalmente. Da terça, a recomendação do Cefet, como é feriado nacional, é da aula assíncrona. Então, provavelmente eu vou fazer isso, eu vou ver o que eu vou fazer, eu aviso a vocês. Muito obrigado, boa noite e até a próxima aula. Eu vou encerrar a gravação, parar